E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e o Weber é um cara que sabe ser sucinto. Bem-vindos ao Salgado Social. Última parte desse livro, povo. Quem não viu o começo vai lá ver. Vamos terminar essa parada. O Weber já começa falando que a partir de agora tratará a fé protestante como um bloco. Lembrando que no último capítulo do livro e no vídeo anterior, ele se dedicou a passar por várias vertentes do protestantismo e analisá-las uma a uma. Essa preocupação do Weber é muito bacana, porque ele reconhece a existência de uma complexidade e de diversas facetas no protestantismo. E é muito comum vermos nas ciências sociais mal feitas, isso quando a gente é legal e chama de ciência, né? A simplificação de objetos de estudo e conclusões derivadas dessa simplificação. Muito comum aqui no YouTube, em documentários ou outras produções feitas por pessoas com baixa formação ou formação nenhuma em método científico ou simplesmente desonestas, fazendo por inocência, fazendo por um pouquinho de ignorância, mas eu considero que o cara que desconhece o próprio desconhecimento mais como inocente do que ignorante, mas o cara que faz pra manipular por desonestidade é só desonesto mesmo. Muitas vezes com dinheiro vindo de partidos políticos. Enfim, muito bacana o Weber reconhecer a complexidade e as múltiplas facetas do protestantismo, apesar de que quando ele vai esmiuçar ele não faz direito, acaba que no final não é tão relevante pra análise dele, mas ele sempre gosta de pontuar que tem mais coisa daquilo que ele tá analisando, ele só tá olhando pra um tipo ideal. É um movimento bem bacana aqui. Ele não explica diretamente, mas é um aceno bacana. Antes de tratar a fé protestante como uma coisa só, que era meio que o objetivo do estudo dele, ele passa por ela e deixa claro que existem diversas vertentes e cita exemplos e como se dão essas diferenças. Ele já tinha avisado que está estudando um tipo ideal e que aquilo que ele descreve de forma alguma encerra o que ele está analisando. E agora, além de avisar que a fé protestante é algo mais amplo do que apenas uma categoria religiosa, ele ainda analisa algumas para exemplificar a complexidade envolvida. É tipo um aviso. Gente, tô fazendo uma generalização. O protestantismo é bastante diverso e podem haver várias vertentes que não se encaixam no que eu estou descrevendo. Mas, para aquilo que eu quero analisar, a concentração de protestantes em atividades capitalistas e a influência da fé protestante na ascensão do capitalismo, o que eu estou fazendo por hora me basta. Ele não propõe sua análise como geral nem como duradoura. Ele considera apenas a perspectiva dele, o trabalho dele, no contexto científico em que ele está. E ele vai entregar o melhor trabalho que ele pode fazer. Humildão, bacana, vai. Agora ele vai se aprofundar na relação entre protestantismo ascético e capitalismo. Lembrando que a ascese é a busca pela melhoria espiritual. Já vimos que no protestantismo a busca pela melhoria espiritual, ou seja, a ascese, está em seguir a vocação profissional. Lembrando que o tempo é de Deus e lhe foi dado por ele para executar a sua obra. Nesse sentido, o ócio, o desfrute das riquezas são todos vistos de forma pejorativa pelo protestante. O descanso é no outro mundo. No mundo material, o humano deve buscar o seu estado de graça por meio da execução de sua vocação. A perda de tempo, por isso, é vista como um pecado e um dos principais. Porque o tempo é infinitamente valioso, porque cada hora perdida é trabalho subtraído a serviço da glória de Deus. Além disso, a sentença de Paulo, quem não trabalha não coma, vale incondicionalmente e vale para todos. A falta de vontade de trabalhar é sintoma de estado de graça ausente. E também ao homem de posses não é permitido comer sem trabalhar, pois se ele de fato não precisa do trabalho para cobrir suas necessidades, nem por isso deixa de existir o mandamento de Deus, ao qual ele deve obediência tanto quanto o pobre. Então, o trabalho é imperativo para o protestantismo ascético, não o sucesso ou a riqueza, ou a acumulação. Além disso, o desfrute dos prazeres derivados do sucesso é visto como pecado, e o ócio também. É uma visão de mundo em que o trabalho é o fio condutor da fé, e os gastos um pecado. Vindo de um momento em que havia uma nobreza ou uma elite derivada dos quadros católicos ou de percepções católicas da época, ou seja, luxuosos, e, vamos ser sinceros, luxuriosos, temos um duplo movimento importante de se analisar. Primeiro, uma deslegitimação daquela elite derivada da nobreza católica e segundo, da ascensão de uma elite econômica capitalista que muito produz e acumula e reinveste e reproduz, fazendo o capital girar e gerando mais capital em detrimento daquela outra, porque além de tudo eles não consomem, eles não vão participar dos ciclos sociais e simbólicos que aquela elite católica participava. Não é que eles não consomem, né? Eles consomem bem menos e coisas diferentes. Temos também um certo imobilismo das funções sociais. É necessário otimizar seu tempo, aquilo que você faz. Aquele que perde tempo mudando de profissão, perde o tempo da obra de Deus. Então não se tem
muito espaço para mobilidade. Claro que essa não é uma regra proibitiva. Se a mudança de profissão visa atender ainda mais ao trabalho de Deus, tá suave. Mas aí fica a interpretação do momento. Então é meio problemático se nesse contexto, nesse protestantismo que o Weber está analisando, rola uma mobilidade ou não. Mas é muito não recomendado. Hoje sabemos que essa percepção de aptidão depende muito do meio que se vive e da rede social na qual o indivíduo está inserido. Não tô falando de Facebook e Twitter, tá? Tô falando das pessoas que ela conhece. No caso, os pais da pessoa conhecem, né? Essa ideia do gêniozinho adolescente, da criança que desde pequeno queria fazer não sei o que lá, na real deriva muito do ciclo social na qual ela está inserida, que depende muito do ciclo social dos pais. Sendo assim, profissões mais distintas, mais lucrativas, vai acabar sendo muito mais comum de ter jovens com essas vocações em meios já mais distintos e lucrativos. Dá para supor uma certa imobilidade social nesse protestantismo ascético. Essa imobilidade desaparece um pouco conforme a religião perde a centralidade da visão do mundo capitalista, mas já vamos falar disso. Porém, como a mudança de profissão não é bem vista, não é recomendada, inclusive é incentivado que não se mude, e a sensação da vocação, da aptidão, depende dos ciclos sociais, é uma percepção de mundo que vai acabar favorecendo aqueles que já estão favorecidos com capital social, ou seja, com redes sociais melhores, que vêm dos pais. Ele aponta que, para Deus, é permitido trabalhar para ficar rico. Querer ser pobre, costumava-se argumentar, era o mesmo que querer ser um doente. E ainda por cima, quem pede esmola estando apto ao trabalho não só comete o pecado da preguiça, como também afronta o amor ao próximo. A ambição como pecado está naquele cara que pretende acumular para depois não ter que trabalhar, para depois apenas desfrutar. Mas o lucro vindo do desempenho profissional, do dever vocacional, não é apenas moralmente aceito, como também é um mandamento divino. Assim como a pobreza só é pecado se for do fruto do não trabalhar. Ou seja, o pecado não é ser pobre ou ser rico, o pecado é não trabalhar. Vocês conseguem imaginar a reação dos herdeiros da nobreza católica ao ouvir essas concepções? Na moral, dependendo do bairro que você gritar isso aqui, vai ter gente que vai ter calafrio. Aí o Weber me dá um susto, especificamente na página 151, porque ele mete um hábitos. Olha só, isso aqui é um susto. Não que seja muito relevante para falar a verdade na passagem, mas o Bourdieu, que é meu crush da sociologia contemporânea, usa muito esse termo. E como ele leu muitos clássicos, inclusive o Weber, não sei se não tá aqui a sementinha do hábitos, mas isso fica mais a título de curiosidade. O esporte deve ser feito para preservar o corpo e melhorar o desempenho, com atenção para que não ocorra em vício ou a prática por prazer. A própria arte não deveria custar nada. O ser humano não passa de um administrador dos bens que lhe dispensou a graça de Deus. E, como servo da parabólica bíblica, deve prestar contas de cada centavo que lhe foi confiado. E é, no mínimo, temerário despender uma parte deles para um fim que tem validade não para a glória de Deus, mas para a fruição pessoal. Tô aqui olhando pro meu Switch, tá me dando até vergonha. E, voltando ao tópico da gentileza do Weber com os estudantes de ciências sociais, ele não apenas faz um resumo da obra, como avisa que vai fazer. A ascese protestante intramundana, para resumir o que foi dito até aqui, muito obrigado, Weber, agiu dessa forma com toda a veemência, contra o gozo descontraído das posses, estrangulou o consumo, especialmente o consumo de luxo. Em compensação, teve o efeito psicológico de liberar o enriquecimento dos entraves da ética tradicionalista, rompeu as cadeias que cerceavam a ambição de lucro, não só ao legalizá-lo, mas também ao encará-lo como diretamente querido por Deus. Não era uma luta contra o ganho racional, mas contra o uso irracional das posses. A questão posta é o ser rico como objetivo de enriquecer. A ética religiosa valorizava o trabalho profissional sem descanso, sem parar, sem aposentadoria, porque ia ser ócio e desfrute. Isso tudo como meio ascético supremo, ou seja, como a melhoria espiritual mais importante. Essa ética religiosa, essa acumulação de capital por pressão ascética, não apenas o acúmulo, mas também a reprodução, torna a potência da concepção de vida puritana em algo parecido com a tendência de conduta da vida burguesa economicamente racional. Primeiro se estabeleceu a ética protestante, que deu espaço para o crescimento do espírito do capitalismo. Além da mentalidade burguesa, a ética protestante também fornecia trabalhadores sóbrios, eficientes e com trabalho como finalidade de vida. E o Weber indica também que os líderes dos movimentos protestantes tinham consciência dessa correlação. E, para encerrar, o Weber comenta que nem o materialismo, ou seja, o marxismo, nem aquilo que ele está propondo são uma conclusão dos estudos, mas apenas mais uma etapa da análise. Que a medida exata da influência do protestantismo para a ascensão do capitalismo ainda não se encerra
encerra em seu trabalho. O que acaba acontecendo então, como já falamos, é que a ética protestante estabelece um modo de vida que otimiza a reprodução e acumulação do capital, que é também o fim do espírito do capitalismo. Logo, os distintos no capitalismo serão aqueles que ou adotaram ou a menos passaram a defender esse modo de vida que vai se iniciar com o protestantismo. Fica tão hegemônico essa forma de viver no capitalismo que se perde a necessidade de um suporte ou de uma justificativa religiosa. Passa então a ser a forma de viver capitalista. Temos um conceito importantíssimo para o Weber, que é a jaula de ferro, que seria essa pressão exercida pelo sistema econômico e por aquilo que deriva dele, seja burocracia, seja política ou outras ramificações do capitalismo e do seu espírito. Pois essas pressionam o indivíduo a viver de acordo com seus fins, criando um imperativo comportamental, ou seja, uma pressão comportamental que antes era exercida pela religião, mas agora é exercida pela própria sociedade. O puritano queria ser um profissional. Nós devemos sê-lo, pois a ascese, ao se transferir das celas dos mosteiros para a vida profissional, passou a dominar a moralidade intramundana e assim contribuiu com sua parte para edificar esse poderoso cosmos da ordem econômica moderna, ligado aos pressupostos técnicos e econômicos da produção pela máquina, que hoje determina com pressão avassaladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem dentro dessa engrenagem, não só dos economicamente ativos, e talvez continue a determinar até que cesse de queimar a última porção de combustível fóssil. Acabou. Que delícia. Acabamos mais um. Agora, na moral, acabei de explicar esse livro do início ao fim, capítulo por capítulo. Fala se eu não mereço um like com um trampo desses. Na moral, não só dá um like, se inscreve se você não se inscreveu. Se você não se inscreveu, você tá... Como você ousa não se inscrever? Olha o trabalho que você tá me dando. Essa série tá show demais, pelo amor de Deus. Deixe suas dúvidas aqui embaixo. Aliás, me fala aí, dos três, do Marx, do Durkheim e do Weber, quem que vocês estão gostando mais? Porque já passamos pelos três. Apesar de não ter terminado o Marx, mas convenhamos, o Marx é gigantesco. O Weber e o Durkheim já terminamos cada um uma obra. Manda aí que se gostou mais. Povo, valeu. Dá um like, na moral. Se inscreve mais na moral ainda. E